Olá, ouvintes do Lesbos Videocast, seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Diana Reis, uma mulher branca de cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou usando uma camiseta branca, uma calça azul. Estamos aqui no estúdio, né, com o fundo com a nossa logo, um painel de madeira. Eu sou Beatriz Abreu, sou uma mulher branca de cabelos cacheados na altura dos ombros, olhos castanhos. Estou aqui numa paleta bege, diria assim. Então, os pastéis de bege. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas, pesquisadoras de peso da cidade de Salvador. Gisele Nussbaumer, que é professora da Universidade Federal da Bahia, e Stephanie Souto, né? As duas lançaram um livro recente, Diálogo sobre Gestão Cultural, da Edufba, coleção CUT. E eu li, indico, maravilhoso, muito bom mesmo. E só antes da gente começar, lembrar que o Lesbos Videocast tem apoio do edital Paulo Gustavo Bahia, e a gente fala muito sobre a importância dos incentivos, né, para a gente estar aqui realizando esse podcast. Hoje nada melhor do que falar com pessoas especialistas na área, né, da cultura, para a gente entender um pouco mais sobre esse lugar das políticas culturais, entender como é que isso afeta, né, a vida das artistas, principalmente nessas intersecções, né, de gênero, raça, e sexualidade. Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem antes, né, para o pessoal conhecer vocês. Começo. Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Stephanie Souto, sou uma mulher negra aqui de Salvador, tenho 1,58 m, sou baixinha, tenho cabelos no estilo dreadlock atualmente, que estão na altura dos ombros. Estou usando um vestido assim numa cor meio algodão cru, com um kimono mostarda estampado por cima. Eu sou Gisele Nussbaumer, mas todo mundo me chama de Gica, né? Sou professora da Facom, do curso de produção cultural, também do programa de pós-graduação Cultura e Sociedade, o Pós-Cultura. E sou uma mulher branca de 50 e tantos anos, cabelos curtíssimos, com sardas. Estou usando batom, estou com um brinco de argola e estou vestindo uma blusa de malha bege quase branca com uma calça jeans. Massa. Queria começar pedindo para vocês falarem um pouco da trajetória de vocês dentro, né, desse campo da cultura, para o pessoal entender, né, um pouco do que é que a gente fala quando a gente está falando de cultura, né? É aquela coisa, né? Cultura é feijão com arroz, mas o que é esse feijão com arroz no cenário brasileiro? Vou deixar essa pra Gica começar. Eu estava esperando que você começasse. Bom, eu trabalho com gestão especificamente desde eu acho que 2000 enquanto pesquisadora, desde 2010, um pouco antes, né? Na verdade, antes eu trabalhava mais com políticas culturais e a partir de 2007, 2010, eu voltei mais meu olhar para a gestão, em alguma medida pelo fato de ter exercido o cargo de gestora pública numa instituição cultural. Então, eu já dava aula de análise de públicos da cultura, de várias outras disciplinas, mas quando eu retorno dessa experiência para a faculdade, eu assumo a disciplina de oficina de gestão cultural dentro da Facom, na Facom, né? E também começo a direcionar todo o trabalho de pesquisa. A gente cria o coletivo de gestão cultural, com estudantes de mestrado, de doutorado, desenvolve alguns projetos, como diálogo sobre gestão cultural. Lançamos o livro, inclusive pelo coletivo, né, que é coordenado por mim e por Juliana Kauar, que reúne vários mestrandos e doutorandos, né. Stephanie já fez parte do coletivo, de vez em quando volta para o coletivo, já fez parte da disciplina Oficina de Gestão Cultural, e aí a gente acaba constituindo um grupo, né, formado majoritariamente por mulheres que estão atuando na gestão cultural, né, de projetos, de instituições, na gestão pública e também na academia. E que eu acho que ganham, mas nos últimos anos, um espaço maior, um maior reconhecimento, apesar de tudo.
Eu começo na produção, acho que meu lugar, assim, de iniciação é mesmo produção cultural, né, como produtora. Vou me tornando gestora, pesquisadora depois de um tempo. Minha trajetória começa na graduação mesmo, né? Eu fui aluna de JICA, inclusive, durante a graduação no curso de comunicação, né, com habilitação em produção cultural, da UFBA, curso que hoje eu também dou aula, atualmente sou professora substituta, ministrando oficina de produção cultural, economia da cultura, história da produção cultural atualmente. Nesse meio do caminho aí, entre uma coisa e outra, foi tempo de experimentar muitas coisas. Me encontrei muito no universo da gestão mesmo. Gosto muito de entender esse processo, né? De entender esse trabalho com a cultura, pensando da sua capacidade transformadora mesmo, e como na gestão a gente tem alguma condição de negociar para chegar nesse lugar, ou se aproximar o máximo possível dele, né? E a pesquisa surge assim no caminho, na trajetória, quando se torna muito urgente para mim buscar outras referências de produção e de gestão cultural que não as referências eurocentradas, que faziam parte ali de uma biblioteca, de uma bibliografia mais clássica, né, do curso e da trajetória. Então, eu começo a desejar muito isso, e um caminho que eu encontro para empreender de fato essa pesquisa, para ir atrás dessas perguntas, foi através do mestrado. Isso vira minha dissertação, né? Eu começo a pesquisar o aquilombamento como uma tecnologia ancestral negra, que funda também uma forma muito específica, mas não específica num jeito único de fazer, mas de um jeito muito simbólico de se fazer gestão cultural, quando a gente está falando da produção cultural negra. Isso virou uma pesquisa de vida, e eu pretendo que seja pesquisa de doutorado também, de uma trajetória que está caminhando ainda aí, está em processo. Bem sucedida. Eu acho que é uma coisa interessante da gente trazer aqui, né? Porque a gente fica falando assim, gestão cultural, cultura e tal. E aí tem uma série de pessoas que acham que gestão cultural é aquele negócio técnico que vem lá da administração, da gestão administrativa, e que entra na cultura também a partir desse ponto de vista técnico, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco de como na cultura acontece essa gestão e o que é de fato a gestão cultural, né? Porque, na verdade, a gente tem no Brasil um histórico de predominância, né, do termo produção cultural. E isso vem desde um período em que as leis de incentivo foram criadas, né, em que havia a necessidade de um intermediário entre o Estado e o campo. Né? A partir do governo Lula, da gestão de Gilberto Gil, né, onde há uma grande ampliação da compreensão de cultura, se tem também a necessidade de novos atores participando do campo da organização da cultura. E a gestão aí ganha um destaque, né, porque eu entendo que uma das diferenças, embora haja sempre uma coincidência entre a gestão e a produção, é que a gestão trabalha muito mais com processos, mais do que com produtos, né? Não é uma produção pontual. Ela exige um planejamento, um pensamento, atua mais com instituições a longo prazo. É um trabalho muito diferenciado. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma mudança, inclusive. Eu acho que hoje se fala tanto de gestão cultural quanto de produção cultural. O que é para nós uma questão é dissociar justamente a gestão cultural desse perfil muito ligado à administração, desse perfil tecnicista, burocrata, e entender a gestão a partir de outras perspectivas, né? Uma gestão engajada, contra-hegemônica, né? O trabalho de Stephanie ilustra muito isso, né? Trazer para a gestão outros saberes, que não somente da administração, né? Tem um pensador que a gente cita comumente, que é Vitor Witt, né, peruano, em que ele fala que o gestor deve ter 4 perfis. Ele deve ser um administrador, mas também um etnógrafo, né, um militante e um curador. Né? Ou seja, conhecer o local onde ele atua, né, saber organizar, né, as atividades de onde ele atua a partir desse conhecimento, e ser um militante. E isso eu acho que a gente ainda não tem da forma como a gente poderia ter. E é
é um objetivo nosso, esse incentivo nosso, quando eu falo nosso, do coletivo Gestão Cultural, porque eu acho que é um grupo grande e que trabalha muito, de forma muito engajada nessa perspectiva, né, de mudar um pouco esse pensamento, né, e esse reconhecimento que ainda há do gestor como um burocrata e um tecnicista, potencializando muito mais um lado ativista, que é fundamental, eu acho, para uma atuação, principalmente no campo da cultura, que é um campo de tanta disputa, que é um campo ainda conservador, né? Esse mesmo autor, ele fala da importância de desculturalizar a cultura. O que significa isso? A cultura tem que sair do debate estritamente cultural e entender que as pautas sociais são culturais, né? Um exemplo que o autor dá é que o machismo é cultural, por exemplo, né? Então, a gente tenta trabalhar a partir desse pensamento e abrangendo também uma diversidade de modos de gestão. O trabalho de Stephanie é um exemplo nesse sentido. Acho que foi o primeiro que tratou a questão do aquilombamento enquanto uma tecnologia de gestão, né? A gente tem outros trabalhos agora em andamento que tratam da gestão em terreiros, né? A gente tem outro trabalho que trata das racionalidades instituídas e os novos saberes ou os outros saberes oníricos na gestão cultural. Então, a gente busca acolher e estimular esse tipo de produção, né, que vai além daquele debate que já vem sendo feito. Então, a ideia é uma ampliação de uma compreensão de uma atividade que é fundamental, mas que deve ser desenvolvida de uma forma engajada no momento contemporâneo que a gente vive. A gestão, ela ganha, a gestão cultural, né? Talvez ganhe novas nomenclaturas, né? E aí vem um pessoal que fala assim, a gestão social e comunitária ligada à cultura, né? Que eu acho que o aquilombamento, ele vem muito desse lugar da gestão social e comunitária, né? E aí a gente entra no termo de ativismo institucional. Como você acha que como é que você acha que essas coisas estão ligadas, né? Ativismo institucional e a gestão voltada mais para o social e comunitário. Então, voltando um pouquinho, assim, eu fiquei pensando sobre a pergunta anterior, eu tenho pensado muito nessa diferença entre produção e gestão cultural, que é uma questão que sempre se recoloca, assim, né, sempre surge. Tem uma interseção muito grande entre as duas coisas e eu costumo pensar que elas só vão se diferenciar, de fato, de acordo com a complexidade da ação cultural, né? Quanto mais enxuto o projeto for, quanto menor ele for em termos de equipe, quanto menor a estrutura ele tiver, mais chance ele vai ter das pessoas acumularem funções, né? Então, muito provavelmente ali o que a gente vai ver acontecendo vão ser as pessoas sendo produtoras e gestoras ao mesmo tempo. Quando a gente já vai aumentando esse nível de complexidade nessa cadeia de produção de um projeto, de uma ação, de uma iniciativa, de uma instituição, o que quer que seja, a gente começa a ver esses papéis se especializando, se diferenciando, e a gente vai vendo que aí a pessoa que está ocupando esse lugar de gestão, ela está num lugar mais estratégico, né, mas num lugar mais planejador, enquanto a pessoa que está ali na produção, ela vai estar mais ocupada com a operação, de fato, daquilo que a estratégia traça. Mas vai ter muito do produtor na pessoa que está fazendo gestão e vai ter muito do gestor na pessoa que está fazendo produção também. Eu acho que às vezes fica muito difícil mesmo diferenciar uma coisa da outra, e às vezes eu nem acho que talvez seja muito produtivo também diferenciar uma coisa da outra. E nesse exercício, assim, de estar dando aula hoje e tal, uma coisa que eu tenho feito muito com as turmas, são turmas diferentes, né, com componentes diferentes, mas eu gosto de começar com o mesmo assunto, assim, para a gente começar num vocabulário em comum, e a gente começa discutindo os diferentes sentidos de produção cultural, né, produção cultural como uma noção polissêmica, para a gente entender que quando a gente está falando de produção cultural, a gente está falando de uma produção simbólica, né, de uma coisa aí macro, o velho feijão com arroz, como o Gilberto Gil fala. A gente está falando de um sistema cultural, né, quando a gente está falando aí do sistema de produção cultural, e a gente está falando do exercício também do trabalho da produção cultural. E a gente vai usar esse mesmo termo aí para se referir a essa, às vezes numa mesma conversa a gente está falando de produção cultural em sentidos completamente diferentes, né? Então eu gosto de dar essa situada assim quando a gente começa a conversar sobre, para que a gente consiga ir localizando quando a gente está fazendo uma provocação em específico de que produção cultural é essa que a gente está falando.
Mas independente dessas todas, né, onde que a gente esteja, e se a gente está ocupando uma posição de gestão, de produção, sou muito afinada, assim, no pensamento que o Dica traz, da gente pensar dessa necessidade do gestor cultural, do produtor cultural atuar de uma forma implicada, mesmo no trabalho que faz, né? Tem uma outra ideia também que o autor Vitor Witt traz, ele fala de uma superação da gestão do possível, da gestão do existente para a gestão do possível. Né? Esse papel da gestão cultural não só como administrar aquilo que está dado, os recursos que já estão disponíveis, aquilo que, né, meramente administrativo, com aqueles elementos ali que ele tem em mãos, mas de se comprometer aí, de fato, com um papel transformador, entender essa posição da gestão cultural também como uma posição estratégica, uma posição de poder, né, que vai estar dialogando aí com várias frentes, com vários atores, com vários agentes ao mesmo tempo. E como que esse papel ele tem uma responsabilidade a ser cumprida e também olhar para isso o que é possível, né? O que é que se pode construir a partir desse trabalho com a gestão cultural. Aí eu tenho sido um pouquinho ousada, ainda não escrevi sobre isso, mas pretendo escrever, que eu tenho gostado de pensar também no trabalho da gestão do impossível. Né? Ele fala desse possível, mas quando a gente vai pensar em algumas existências impossíveis, quando a gente está falando aí de corpos negros, de corpos travestis, enfim, de uma diversidade de formas de ser e de existir e de estar no mundo, o possível é muito pouco. Né? O possível ele é altamente limitante. Então, acho que tem aí um trabalho da gestão cultural de se comprometer com o que não está na margem da possibilidade. Né? De mirar, inclusive, o que está fora disso e entender que esse trabalho aí, que tem um tanto de administração, mas que tem muito de criatividade e sensibilidade também, precisa estar comprometido na criação disso que ainda não está dado para a gente. Acho que é muito nessa direção que eu tenho trabalhado, pesquisado, que o grupo também, o coletivo como um todo, tem acolhido cada vez mais propostas, né, de trabalhos e de pesquisas nesse sentido. E acho que a gente fala muito a partir desse lugar, quando a gente está falando de gestão de produção cultural. É interessante, só complementando Stephanie, que tem uma autora portuguesa também, Vânia Rodrigues, que publicou com a gente no Diálogos, que ela trata de quanto há uma supervalorização da criação em relação à gestão, né? Sobretudo quando a gente pensa em criatividade. Né? É como se a gestão não fosse criativa e a criatividade fosse algo somente dos artistas. E não é isso, né? Na verdade, não é o que se deseja. Né? A gestão precisa ser também reconhecida enquanto uma atividade criativa, que transforma, né? Que tem o seu potencial. Eu acho muito bacana quando ela chama atenção sobre esse aspecto. A gestão cultural mobilizando o sentido. Sim, totalmente. Tanto que a gente tem vários projetos agora que eles não são os produtores, os gestores que vão desenvolver, né, fazer acontecer o de um artista. Não, são projetos autorais. Você que o diga, né, Stephanie? Vocês já fizeram alguns projetos no coletivo que Stephanie fez parte, né, dentro da coletiva. Eram projetos que eram criados e que os artistas eram convidados. Quer dizer, existe aí um desenvolvimento da percepção de gestão e uma outra forma de atuação dos gestores, sobretudo dos gestores mais jovens, né? Sim. Inclusive, isso era um aspecto que eu ia trazer agora, né? A gente... Né, como vocês comentaram, às vezes a noção da gestão ela está muito ligada a esse lugar do burocrático e principalmente dentro do lugar da produção, eu vejo que artistas, de forma geral, não entendem a importância de você entender de produção cultural, entender de políticas públicas para conseguir, de fato, sobreviver neste campo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse lado, assim, né? O que, de fato, faz um produtor, um gestor cultural, e qual que é a importância disso, né, para um artista. Afinal, a gente está aqui hoje, né, nessa temporada falando sobre artistas lésbicas na Bahia, e a gente queria um pouco que a conversa pudesse também instrumentalizar as pessoas que estão do outro lado para entenderem, né, mecanismos de incentivo também que a gente pode acessar. Eu sei que é um tema muito abrangente, mas assim, que a gente pudesse pincelar um pouco algumas dessas perspectivas para as pessoas entenderem a importância desse trabalho, né, que não é um trabalho só burocrático, como também, como você comentou, né, um trabalho criativo. A gente fala inclusive de produção criativa hoje em dia, né, desse lugar da gente estar também
num lugar ativo dessas proposições. Então, esse diálogo, né, entre quem produz e quem, né, outra ponta, o artista, acho que é bem fundamental, né? É fundamental esse diálogo, ele nem sempre acontece, né? E nem sempre acontece, inclusive, na academia, né? É algo que eu tento estar atenta, mas há uma desconexão, muitas vezes dentro da própria universidade, né? Não há um diálogo entre os estudantes de artes, por exemplo, com os estudantes de produção e de gestão cultural. E o que eu percebo é um abandono muito grande, sentido por parte dos artistas, no sentido da falta de produtores, né? Da necessidade dessa função. E sinto também muitos produtores e gestores não conseguindo se inserir no mercado. Né? A gente vem numa lógica chamada de política dos editais já há muito tempo, é uma lógica muito cruel, né? Eu acho que ela surgiu em outro momento para substituir o balcão, etc, etc. Mas a verdade é que é um mecanismo que estimula a competitividade, ele é direcionado, existe ainda uma luta para tentar democratizar minimamente, né, com as políticas afirmativas, por exemplo, né, que demoram muito para acontecer, tiveram agora um avanço importante na gestão nacional, mas isso não significa que estejam consolidadas no pensamento dos gestores, sobretudo. Né? A gente tem algumas iniciativas mais engajadas nesse sentido, né? Mais comprometidas, mas, de modo geral, ainda há uma resistência muito grande por parte de muitos gestores e dirigentes no sentido de atender a isso, de implantar essas políticas, de pensar essas políticas, de ter uma visão mais ampla do campo cultural, dos atores culturais, de reconhecer sujeitos periféricos, de dar lugar em chefias de liderança, em cargos de chefia ou de liderança. Então, é uma luta que continua sempre. É algo que eu acho que por muito tempo ainda vamos ter que continuar lutando. A Bahia é um exemplo nesse sentido, né? Nós tivemos um desmonte muito grande de 2015 para cá. Né? Algumas iniciativas bacanas que vieram pontualmente de alguns gestores engajados, mas enquanto política, o que eu vejo é um retrocesso, né? Mesmo considerando o momento político nacional. Nós poderíamos estar sendo uma referência, né? Mas não é isso que acontece. O que vem acontecendo se cola e se faz o mínimo a partir do exemplo e das exigências da política nacional, né? Com os decretos que obrigam as políticas afirmativas, as cotas, entre tantos outros, mas não há um movimento progressista, né, engajado, que possa ser diferenciado, né, coisa que a Bahia já foi. A Bahia foi um dos primeiros a lançar edital para cultura gay, se chamava assim na época, e tantos outros que nunca tinham sido lançados no Brasil. Próprias ações continuadas, que é uma coisa importantíssima, porque tira um pouco dessa lógica do projeto pontual, surgiu aqui na Bahia, né? A Bahia é uma referência, mas é referência em algo que ela mesma não sustenta, né? Porque nós vivemos muitas descontinuidades. Uhum. É como se houvesse uma luta do campo dentro do próprio campo, e há uma disputa interna dentro do campo da cultura. E nós temos um conservadorismo ainda muito grande dentro do campo, uma resistência muito grande a dividir o protagonismo. Uhum. E aí uma coisa interessante, né, que você falou dessa questão de ocupar cargos de poder e tudo mais, é que embora as mulheres elas sejam, né, quando a gente está aqui falando sobre mulheres artistas e dialogando com isso, embora as mulheres sejam mais escoladas, elas passam mais tempo
na escola e possuem nível de educação maiores do que os dos homens. Elas ocupam menos cargos de gestão, menos cargos políticos, e quando elas ocupam esses cargos de gestão, elas recebem menos do que os homens, e aí a gente tem isso sendo refletido, né, em toda uma cadeia produtiva, inclusive nas políticas, né, e em todo um contexto geral, e aí também nas artes, né, quando a gente vai ver as mulheres nas artes, as mulheres são minorias nas artes, e quando a gente vai ver, por exemplo, mulheres que sobrevivem de artes, produções artísticas produzidas por homens são também, o preço que é avaliado das obras produzidas por homens são muito superiores às obras que são produzidas pelas mulheres, e aí a gente vê, né, como a gestão ela está ligada a tudo, e como o apagamento das mulheres na sociedade de uma forma geral também está ligado aos problemas que a gente tem na gestão, no campo cultural e em todas as outras esferas, né. Eu acho isso, assim, interessante de... Até essa distinção entre gestão e produção, né? Normalmente os homens estão nos cargos de gestores e as mulheres no campo braçal da produção, de cuidar para que o projeto aconteça, né? A gente ainda tem essas... Porque existe um protagonismo muito forte em funções de suporte. Né? Isso não é à toa. Esse trabalho do cuidado. Né? Esse trabalho Sim, do cuidado, né? Ao qual a mulher é associada, né? De uma maneira muito complicada, né? De você ter sempre esse lugar que você cuida. E acho que isso está muito associado também à própria necessidade aí da gente rever o que se espera, né, do trabalho da produção. Que não está muito nesse lugar dessa discussão também, dessa produção criativa, dessa produção que não está ali apenas para cuidar, apenas para servir, apenas para organizar, mas que também está pensando em como é que aquilo vai funcionar, vai tomar decisões de forma criativa, vai propor projetos, né, vai criar seus próprios projetos, vai acionar artistas para participar dessas ações, ou seja, vamos criar inclusive os espaços, os meios, os caminhos, os projetos possíveis para que inclusive a cena artística esteja acontecendo. Então acho que quando a gente volta aí para falar dessa relação da pessoa produtora, da pessoa artista, acho que a gente meio que está falando de dois lados da mesma moeda, em que a gente precisa pensar um pouquinho da produção menos executora e mais criativa, e do artista menos criativo, mais executor. Um pouco nesse sentido. Né? De entender também que quando a pessoa é artista, ela também precisa, né, ter um papel empreendedor aí sobre sua própria carreira, sobre o que ela quer, de entender um tanto aí desse cenário cultural, até para entender se ela não quer dar conta disso. Né? Se ela prefere estar ali num lugar artístico, com um contrato com uma grande gravadora, por exemplo, com um outro órgão que vai gerenciar a carreira, que vai gerenciar as coisas, ou se prefere estar aí num lugar mais independente, que isso vai exigir, de fato, que essa pessoa esteja muito mais atuante num lugar de gestor aí da sua própria carreira, da sua própria marca, da sua própria identidade. Isso só vai conseguir tomar essa decisão de acordo com um mínimo conhecimento, né, de entender que cenário todo é esse, né, dessa dimensão aí macro da produção cultural até a micro mesmo. E qual é o papel do artista, qual é o papel do produtor, qual é o papel do gestor. Todo mundo se mistura um pouquinho, mas é um trabalho muito ecossistêmico, né? No final das contas. Eu acho muito bacana que a gente tenha a Margareth Menezes no Ministério, que a gente tenha a Maria Marighella na Ação Nacional das Artes e tantas outras mulheres ocupando funções no Ministério. Acho fundamental. Justamente, inclusive, para quebrar essas dicotomias, para colocar um entusiasmo que era muito necessário na época que elas assumiram, né, que nós estávamos vivendo um momento de muita depressão, né, diante de pandemia, pandemônio, de censura, de guerra cultural que ainda vivemos. Então eu acho fundamental que tenha sido feita essa escolha. Né? Quando a gente lembra da posse de Lula, foi muito bonito, né? Aquela cena toda da diversidade e a presença das mulheres. Acho isso assim que foi incrível e acho que faz uma diferença muito grande nessa gestão. Semioticamente lindo. Né? Exatamente. Sempre temos que ter, né? uma boniteza, aquela estética. E você tocou num aspecto interessante, assim, que a gente tem visto, não sei se também eu estou aqui do outro lado, minha pesquisa não é necessariamente no campo da cultura, mas eu tenho visto
que, de certa forma, a gente tem conseguido trazer um pouco mais de diversidade dentro dos editais, dentro desse campo dos financiamentos de projetos, né? Inclusive, eu senti que esses últimos editais que a gente teve, os indutores, né, que você comentou, para quem não sabe, os indutores foram pontuações específicas que foram dadas para projetos que tinham ou protagonismo ou temáticas, né, de mulheres, pessoas negras, indígenas, PCDs, pessoas LGBTs. E eu percebi que isso deu uma desestabilizada, assim, por mais que a gente entenda que, enquanto mecanismo, não tenha sido 100% o mecanismo ideal para a gente alcançar essa diversidade, mas eu senti que, pelo menos aqui, entre as pessoas com quem eu dialoguei, isso deu uma mexida de pessoas que já estavam consolidadas nesse campo da cultura, justamente por conta desse conservadorismo, se sentirem incomodadas com esses novos corpos chegando para contar outras histórias e, ao mesmo tempo, um pouco de preconceito mesmo, de não, assim, quem são essas pessoas que estão chegando agora que não têm uma trajetória, né? E aí eu fico pensando muito na importância, né, desses incentivos para a gente conseguir trazer para o campo do institucional o reconhecimento, né, dessas outras narrativas, desses outros modos de fazer, né, cultura. E aí eu queria entender de vocês, assim, como é que vocês têm percebido do lado daí, né, esse aspecto. Eu gosto muito dessa casadinha das cotas, né, da reserva de vagas com os indutores. Eu acho que é um método que funciona bem. Quando a gente está falando desse modelo em específico, né, da política digitais e do que é um processo seletivo, né, acaba por ser um processo seletivo no final das contas. E assim como o Dico, eu também acho super problemático. Acho que a gente poderia estar já num lugar de estar avançando e discutir que outras políticas são possíveis, que outros mecanismos são possíveis para além dos editais, e a gente ainda não conseguiu chegar nesse lugar, né? Não é um lugar de abandoná-los, de dizer que eles não são importantes, são extremamente importantes, mas não são suficientes, né? No final das contas, são extremamente insuficientes, na verdade. E aí eu fico assim, me coçando, tenho pavor toda vez que abre um edital, e aí sempre tem aquela postagem depois, né? Acabou ali o período de inscrição, não sei quantas propostas inscritas. Eu fico assim, isso é motivo de orgulho? Terrível. 2.000 propostas para uma. Isso é motivo de orgulho? Tipo pra assim, qual a demanda? Que vocês, isso mostra a demanda, né? Mas assim, mostra o quanto que não está sendo atendido, o quanto que existe aí de necessidade que Sim. não se alcança, não se chega nem perto disso. Eu, como gestora, teria muita vergonha de fazer uma postagem dessa, de colocar quantos são inscritos. E pra mim dizer, olha do quanto que a gente não vai dar conta, olha do quanto, né? Olha essa demanda imensa que a gente vai ignorar e só festejar que existe, mas que não vai encontrar caminhos de acontecer, basicamente. Isso é muito cruel. É muito triste. Stephanie, a pesquisa da UBEC, né, da UFBA, mostra que dos editais FUNARTE, da parcela dos editais analisados da FUNARTE, 2,8% da demanda, né, das inscrições foram contempladas. 2,8%. Para se inscrever em edital nacional já é um corte. As pessoas não se sentem capazes, né? Eu acho que existe um movimento, né? Você faz um edital pequeno, você faz um edital estadual, você não se sente, né, competente, capaz de concorrer nacionalmente, né? Quer dizer, então já essa demanda, esse número de inscritos, ele é muito reduzido em relação ao que poderia ser. E desse 2,8% são contemplados no ano de maior orçamento da FUNARTE e do MINC. É muito triste. Eu também fico exasperada. E quando prorrogam para ter mais número, quer dizer, é uma lógica quantitativa, neoliberal, cruel, que estimula a competitividade. É uma lógica muito da gestão pública, né? Os big numbers. Foi algo que eu aprendi nessa minha passagem. Os grandes números, como se celebra os grandes números. E como muito pouco se pensa em políticas estruturantes, de fato, para dar conta do que esses grandes números estão expressando. Né? Parece que... não sei. Eu acho que para além disso também essa questão da descontinuidade, né? Você tem um número muito grande de pessoas que se inscrevem, um número muito pequeno de pessoas que conseguem ser contempladas e depois, porque a gente faz um edital, a gente recebe a verba, faz o projeto hoje, mas e depois? Essa questão da continuidade também é uma coisa muito complexa e também muito dolorida e também muito, né, preocupante de um modo geral, porque você tem ações que são realmente muito pontuais e projetos que são desenvolvidos muito pontualmente também.
Então, muitos projetos que são interessantíssimos, que são maravilhosos, que têm uma função social muito grande, são descontinuados no ano seguinte, no próximo edital, né? E aí também a descontinuidade das políticas culturais, que a gente viveu um governo que descontinuou tudo anterior a esse que estamos hoje, né? Então, assim, o cenário da cultura como um todo é um cenário muito complexo. Muito, muito. E aí, pra gente viver dentro desse cenário, tanto enquanto produtoras quanto enquanto gestoras, né? Às vezes baixa até um certo desespero, assim. A gente olha assim, meu Deus, e agora? Eu acho que a pandemia é emblemática disso, né? Pouco se discute o quanto não voltou à cena. Né? Muito se fala, eu entendo que tem que ter um otimismo, Margarete fala, entendeu? Os pessimistas têm razão, os otimistas transformam. Eu concordo com ela e tento transformar num otimista, mas não é fácil, né? Porque na pandemia o que a gente viu foi muitos espaços fechando e não retornando, muitos grupos devolvendo a sede, muita gente abandonando, né? Técnicos, inclusive, né? Abandonando a área cultural, vivendo de Uber, vivendo de outras profissões, porque não conseguiam sobreviver. Então, a pandemia, além de tudo, eu não gosto de festejar muitas vitórias da pandemia, porque, de alguma maneira, né, nós voltou quem tinha mais condições. Quem tinha mais condições, né? Quer dizer, foi uma vitória do neoliberalismo, da lógica de quem pode, do empreendedor, que é uma lógica neoliberal que eu combato. Eu acho que o Estado tem que financiar ao contrário disso, né? É aquilo que não se sustenta e é fundamental. E esse olhar, ele ainda é frágil demais, né? Tanto que acabou com tudo. Agora, tem algo muito bacana que eu acho que aconteceu, ao mesmo tempo que uma cena desaparece, uma cena ganha muita visibilidade, e é a cena mais periférica mesmo, de alguns projetos que resistem, que durante a pandemia tem uma atuação incrível, né? A gente pode falar do Espaço Cultural Alagados, com Jamira Muniz, né? Foi um espaço público que não fechou. Uau, que raridade, um espaço público que não fechou e acolheu a comunidade e os artistas durante a pandemia, enquanto as instituições culturais pouco fizeram. A gente tem também o exemplo do Acervo da Laje, que foi o momento que ganhou mais notoriedade. Exatamente, também, né? eu ia citar justamente ele, né? Cruz Eduardo e Vilma, eles conscientemente se articularam em rede com várias outras iniciativas, né? Tubarão e tantas outras ali, e se fortaleceram. E ganharam editais durante tudo, e demonstraram, né, o seu potencial de fazer política pública, de fazer gestão da cultura, de se colocar num lugar de destaque, né, por representarem sem número de pessoas que não se identificavam e que não tinham essa possibilidade de se perceber dentro de um lugar. Né? Eu acho lindo quando eu vejo Vilma e Zé hoje circulando internacionalmente, né? A partir de uma gestão engajada, a partir de um diálogo da comunidade, a partir do reconhecimento de artistas locais, né? A partir de um trabalho de memória. Olha só do que a gente está falando, são muitos outros princípios que deveriam ser princípios que deveriam balizar a atuação pública, sim, mas que balizam a atuação da sociedade civil organizada periférica, né? Aquela que justamente é excluída daqueles cargos das estruturas de poder. Uma atuação muito comunitária, né? Sim. Que esse pessoal tem feito, assim, de um modo geral. E eu conversando com Vilminha, né? Teve um dia muito interessante, Vilminha de lá do Acervo da Laje, que ela falou assim: o Acervo da Laje fez eu existir no âmbito social. Ela não falou com essas palavras, né? Mas ela quis dizer isso, assim. Fez eu existir no âmbito social. Eu consegui ganhar um espaço que eu não teria de nenhuma outra forma se não fosse por meio do Acervo da Laje. Então, esse trabalho que eu faço aqui é o trabalho que me faz existir enquanto uma mulher gestora cultural dentro de uma sociedade marginalizada.
isso aqui é a minha existência, assim, né? Eu acho que é uma mão dupla, assim. O acervo existe por conta deles dois, né? De Vilma e de Zé. Muito por causa de Vilma também. Vilma tem um trabalho muito bonito com as mulheres da comunidade. E com as crianças. E com as crianças, porque palavras dela, se eu quero acolher as mulheres, eu preciso acolher as crianças. Porque se eu não acolho as crianças, eu não acolho as mulheres. E vice-versa. E aí, assim, Vilminha, Maravilhosa. ela é maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande por uma vez ela. que eu visitei lá, ela com uma turma, eu vou sempre com as turmas, né? Isso é para visitar, eu vou te falar, não vou muito para não incomodar, né? Porque a gente acaba incomodando, né? Você vai lá. Mas eu acho tão importante para as turmas, quando a gente faz a visita, porque é um aprendizado lindo, né? Conhecer o pensamento do espaço, como ele funciona. E eu lembro uma vez eu fui e nós saímos a pé e vi uma por outro lado, não sei porquê, separadas do grupo e dizer. A gente andava um pouquinho e vi um bando de criança. Andava outro pouquinho e vi um bando de criança. Eu digo, que coisa mais linda, né? E teve um dia que eu fui lá e eu levo livros quando eu vou, né? De maneira geral, mas principalmente criança, né? Tudo que minha filha não já leu, não vai ler, que acho infantil. Eu junto levo. E eu fui entregar e eles pediram para eu colocar na caixinha que tem na frente do acervo. E eu digo, fica aqui. E ela fica, você vai ver na saída. A gente entrou, conversou, quando voltou, ela abriu. Olha aqui, ó, a criançada já pegou tudo. Sabe, é um outro tipo de pensamento, de confiança. A criança vai levar, vai trazer, outro vai ler, sabe? É de compartilhamento, de acolhimento. Não é uma coisa de uma construção fechada, né? Que você tem que pedir para ter acesso. Nossa, tem várias perspectivas, né? Eles são um exemplo, a gente já escreveu, eu e Sé juntas. Eu já li. Um artigo nosso analisando 3 espaços, dentre eles o acervo da Laje. E a gente começa a ver essa fotografia da gestão mudando, né? E acho que isso tem muito a ver com o que Diana trouxe, né? Dos próprios indutores, das políticas alternativas que vão, de certa forma, melhorando um pouco desse sistema muito precário que a gente tem, né? Se tornando um pouco mais possível viver dentro dele aí com todas as suas limitações. E aí, isso não só muda essa fotografia em termos de representação das pessoas que a gente vê assumindo esses lugares de protagonismo, mas das próprias formas de fazer, do próprio entendimento do que é o gestor, de quem é a gestora cultural, né? De desmistificar esse lugar, essa pessoa não é somente aquela que está ali ocupando um lugar dentro de uma secretaria de Estado, dentro de uma gestão pública, mas a gestão cultural também está sendo feita na periferia, a gestão cultural também está sendo feita na Península de Tapajipe, também está sendo feita lá no A Combagem, sabe? Que também é um grupo incrível, assim, que está fazendo um trabalho incrível. E são pessoas que não necessariamente elas estão apropriadas desse termo, né? De se dizer gestor, de reivindicar esse lugar. E talvez nem seja o mais importante também se apropriar do nome necessariamente. Mas acho que tem um trabalho nosso aí enquanto profissionais, estudiosos da área. Mas é ótimo que se aproprie. Ótimo também. Não acho que seja um problema. Se não quiserem também, tudo bem. Tudo bem também. Mas acho que, acima de tudo, tem um trabalho aí de quem está aqui pensando essa área, etc., e ocupando esse lugar aí mais de uma produção de conhecimento, alargar essa fronteira mesmo, né? E olhar para essas outras experiências, outras iniciativas que não estão surgindo agora, não estão aí desde de ontem para hoje, estão aí há muito tempo, estão aí estruturando a nossa produção cultural, né, a esse nível simbólico, mas que normalmente não estão acessando os recursos, não estão acessando os lugares de poder. Então, como é que a gente vai aí aos pouquinhos quebrando esses caminhos e fazendo mudar esse quadro, né? Mudando esse quadro, exatamente. Radicalmente. Inclusive, é bem interessante assim, os exemplos que vocês dão, porque são iniciativas, como você comentou, né, que surgem primeiro num lugar de empreender dentro de uma comunidade, de entender as necessidades locais, porque às vezes eu tenho a impressão não, né? Os editais falam isso pra gente, né? Quando você tem
um formulário que padroniza o tipo de produção que você tem que apresentar para o Estado, isso deixa de lado toda a identidade, a subjetividade, né, os aspectos específicos das comunidades que são os públicos-alvos, né, com o que você está dialogando. E aí, trazendo um pouco para o nosso recorte da questão da lesbianidade, esse é um lugar que eu vejo, assim, agora nesse período de pós-pandemia, a gente tem visto subir um pouco, né, a quantidade de projetos voltados para esse público, mas muitos ainda de forma independente, porque justamente é difícil de você conseguir trazer certos formatos para esse âmbito da burocracia, do justificar certas coisas ainda, né, eu sinto que dentro do aspecto institucional, certas nuances ainda escapam, né, como vocês falaram. Então, eu queria também perguntar para vocês, dentro desse aspecto, né, dessa diversidade voltada para o público, principalmente lésbico, né, o que é que vocês têm visto de caminhos, né, até pensando assim, né, do público com quem a gente tem conversado, para a gente também encerrar com alguma proposição, né, de caminhos, de possibilidades, seja pensando na autogestão, né, ou outras possibilidades que a gente possa apresentar para esse público. Olha, eu ainda vejo muito pouco em termos de política direcionada para esse público, mas acho que eu consigo perceber como vocês estão fazendo, né? Eu ia dizer a mesma coisa. Exatamente o que vocês estão fazendo, que é essa percepção de entender esses mecanismos disponíveis, as políticas digital, como lugar mesmo para criar aquilo que ainda não existe. Né? Quero que exista um espaço de conversa como esse daqui. Gostaria de ser convidada para um espaço de conversa como esse. E esse espaço não existe. Eu vou fazer o quê? Então eu vou criar ele. Vou inventar ele, né? A iniciativa cultural surge daí. A gente vai inventar aquele mundo que a gente quer ver existir. Começo a ver, assim, acho que a gente está vivendo tanto desse momento de ver as produtoras culturais, mulheres lésbicas, artistas, colocando, de fato, se apropriando aí dos mecanismos de produção e de gestão para colocar suas narrativas no mundo. De fato, né? Tanto no lugar de falar sobre, quanto de apenas existir, sendo também, ainda que esse não seja o tema principal. E acho que esse universo aí da produção e da gestão cultural, ele traz pra gente esses mecanismos, esses acessos, a chance de alguma forma acessar alguns recursos que vão tornar coisas possíveis, né? Materializar algumas coisas, colocar alguns discursos no mundo, fazer com que as pessoas acessem, dialogar com outras pessoas. Então, acho que a gente vai vivendo assim um momento, em termos de política, ainda muito incipientemente, mas em termos de uma insurgência aí mesmo das pessoas se apropriando desse lugar e ocupando cada vez mais isso. Acho que a gente está num bom momento nesses termos. Eu acho que ampliou muito a visibilidade, né? Tem muitas pessoas com reconhecimento público se afirmando, né, a partir desse lugar de mulheres lésbicas, pessoas LGBTQ, a mais PN, mas concordo com a Stephanie, eu acho que a necessidade de uma maior apropriação daquilo que temos hoje, né? Até porque é um momento particular onde existe essa brecha, né? E a gente trabalha nas brechas, a gente tem que ocupar as brechas, né? É o que eu acho que vocês fazem com esse programa, né? Com outras iniciativas, e que é o que a gente deseja que seja feito, né? Eu acho que é uma militância. Um ativismo. Um ativismo, mais que uma militância, vou usar um termo mais contemporâneo, né? Que deve ser feito, inclusive, de dentro, né? A diretora do Banco do Brasil, que se coloca muito, Margareth, tem várias personalidades aí que trazem uma outra representatividade, que passam, né, a mensagem necessária de que é possível, necessário que se tenha essa visibilidade, ou pelo menos que não se tenha o preconceito e o assédio que a gente sabe que existem. Sim. Né? E que existem, né, para pessoas LGBTQIA+, PN, sempre, em qualquer lugar. E eu acho que a gente precisa, de fato, se apropriar dessas brechas para pensar justamente o que Steph falou, né, um tempinho atrás aqui da nossa conversa, que é fazer o impossível mesmo, assim. Não parece ser possível, acho que a gente não vai conseguir, mas vamos se apropriar, tem uma brecha ali, ó. Vamos lá na brecha, vamos fazer o impossível, né? Eu acho que é muito disso, assim, que a gente precisa se alimentar mesmo dessas coisas. E acho muito importante que a gente assuma esse lugar de protagonismo
e de bandeira mesmo, né? De falar quem a gente é, de aceitar quem a gente é abertamente, de conversar de boa sobre isso. Porque a gente enfrenta também uma certa dificuldade na hora de convidar pessoas para participar e também de pessoas se inscreverem voluntariamente, que tem muita gente que ainda tá ali naquela penumbra de não querer, né, afirmar a sua própria identidade ou de não poder, às vezes, né? Às vezes é um lugar também de não poder, né? Ou até mesmo do estigma, né? De, às vezes você associar a sua identidade a um certo grupo e isso tornar você um artista nichado, como também muitas vezes acontece. E aí eu queria até voltar um pouquinho antes da gente encerrar, só porque eu acho que essa perspectiva que você traz do aquilombamento dentro da gestão cultural é bem interessante, né? Porque eu vejo ainda, às vezes, artistas que tentam furar a bolha, que eu acho que é interessante, mas eu acho que tem uma outra perspectiva que é também a gente produzir entre os nossos, né? E disso também ser uma força que a gente consiga promover outras atividades, né? Outros artistas, outras culturas, né? Que estejam dentro desse aspecto. Aí eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o que é essa ideia do aquilombamento para quem ainda não conhece. Então, o aquilombamento, ele é uma prática social, né, da população negra. Vem muito do... Beatriz Nascimento é uma pesquisadora, né, uma historiadora já falecida, que ela é pioneira, assim, nesse pensamento, quando ela começa a pensar no quilombo como uma tecnologia que tem uma continuidade, de fato, né? Não ali só restrito àquele período colonial, escravocrata da história do Brasil, em que vão surgir os assentamentos de pessoas fugidas, mas que esses assentamentos, essa forma de se organizar, tem uma origem, né, já vem de antes disso, e vai permanecer mesmo depois que esse período histórico acaba. Ou seja, as comunidades negras elas continuam fazendo dessa forma de se aquilombar, de se reunir, uma forma de sobrevivência em vários outros espaços, em várias outras épocas, né, em vários outros períodos históricos. E aí o que me provoca nisso é justamente pensar se o aquilombamento, né, se a tecnologia social do quilombo, ele está sendo recriada, sendo reaplicada em todos os espaços. Como é que isso está acontecendo dentro do universo da cultura? Como é que isso está acontecendo dentro da gestão cultural? E aí eu fico pensando nessa dupla informação, né? Ao mesmo tempo que quanto que esse universo da produção, esse universo já sistematizado, da organização da cultura, da produção, da gestão cultural, pode contribuir bastante pensando na organização de uma luta negra também, e ao mesmo tempo como que esse saber negro, nessa tecnologia aí já há 500 anos construída aqui, pelo menos no território brasileiro, também pode contribuir para a gente pensar a gestão cultural de um outro jeito. Acho que tem uma dupla informação aí dos dois lados, que se alimenta mutuamente, que abre assim um leque de possibilidades. E tem uma coisa que Beatriz ela fala quando nos escritos dela lá da década de 80, quando ela está falando desse sentido simbólico do quilombo, ela fala do quilombo como fuga, né? O primeiro estágio da fuga, como território de preparação da luta, né? Estratégico, guerreiro, mas ela vai falar do momento da paz quilombola, que é justamente esse momento de não só sobreviver, mas de existir plenamente, de fazer acordos sociais, de sociabilizar, de dialogar com outros quilombos, de dialogar com as comunidades fora do quilombo, porque esse lugar do pertencimento também que o aquilombamento traz não é um lugar só de se olhar para si mesmo, mas de saber quem se é para se dialogar com o mundo todo também, né? E acho que foram isso que as pessoas negras da comunidade sempre fizeram, no final das contas. E aí eu gosto muito de pensar nisso, né? Como que, se a gente olha para os aquilombamentos culturais hoje, enfim, das experiências aí, iniciativas, ações, festivais, as próprias artes negras, como é que elas estão promovendo o aquilombamento hoje no sentido de serem criadoras desse momento de paz quilombola, né? Desse momento em que as pessoas, se a gente vai pensar numa Baticu da vida, por exemplo, né? Em que as pessoas vão ali ser quem elas são, vestir o que elas querem vestir, se expressar como elas querem se expressar, se relacionar com quem elas querem se relacionar. Isso é pura paz quilombola acontecendo, né? E como que a cultura, a iniciativa cultural, ela tem sido esse campo mesmo, né? Esse território para que isso possa existir nesse mundo que a gente vive hoje. Eu acho que também é uma tecnologia ancestral contra-hegemônica, né? Porque é todo um pensamento aí muito diferente do que vigora em relação ao tempo, em relação ao espaço, em termos de princípios, tudo isso eu vou aprendendo. Essa era uma coisa que eu queria falar também, que ainda bem que você trouxe, nesse lugar a gente falou desse ocupar brechas, né? Mas acho muito importante assim a gente lembrar que não é só alcançar,
né? Não é só chegar. Mas a gente tem que ter um compromisso muito radical também de, uma vez que a gente ocupa essas brechas, a gente fazer diferente. Né? Não adianta a gente chegar no lugar enquanto mulheres lésbicas e montar uma equipe e ainda estabelecer relações extremamente patriarcais. Hierárquicas, relações que não respeitem os tempos das mulheres, que não respeitem a criação das crianças, né? Que não levem essas coisas em consideração. Não faz sentido, né? Sim. Se a gente está se colocando nesse lugar para promover uma transformação, a gente está aí agindo também como um vetor de transformação, como agente de transformação. Então, se eu vou ocupar esse lugar, se eu acesso alguma brecha e consigo alargar ela em algum sentido, eu não vou usar isso para reproduzir uma tecnologia aí que me dominou e que me escravizou por tanto tempo. Eu vou justamente... e esse é um desafio, né? Porque talvez a gente não tenha tanto repertório do como fazer diferente. O que é que se pode fazer diferente? E a gente vai errar, a gente vai experimentar, a gente vai ir, vai voltar, vai desfazer, vai refazer. Mas não reproduzir a administração do existente, né? Exatamente. Sim, buscar a administração do impossível. Exatamente. Né? Ou do possível, ou do desejável. Exatamente. Que é algo que é muito difícil na gestão. Porque muitas vezes você entra em estruturas já muito instituídas. Né? Há uma cobrança muito grande de um enquadramento institucional. Por isso que eu acho muito legal essa discussão, esse debate, Rebeca Abers, que não é no campo da cultura, né? Em outros campos, do ativismo institucional. Ou seja, de você, ao assumir um cargo público, entender o seu lugar ali enquanto um ativista também. Né? Um ativista. Uma pessoa que tem a capacidade, a possibilidade de transformação daquele lugar. E isso vai da porta de entrada, né? Do lugar onde você está. Começa na porta de entrada. Como você se comunica com as pessoas, como você recebe qualquer um que chega, né? Como você faz a sua gestão, né? De que maneira você se organiza. Hoje a gente fala tanto de autogestão, a gente vem discutindo tanto processos novos, né? Que vem dos coletivos artísticos, tudo. Eu acho que é preciso realmente ter uma militância em torno desse novo pensamento de gestão. E o quanto também que esse novo pensamento de gestão, ele desestabiliza discursos que são hegemônicos, excludentes e que categorizam as pessoas, né, dentro de caixas, assim. Existem, quando eu vou falar um pouco aqui de museus, existem alguns museus que fazem uma leitura do público do tipo assim, se chega uma pessoa que não está de acordo com a vestimenta necessária para estar nesse espaço, a gente vai coagi-la a ser retirada desse espaço. E aí o quanto que esse ativismo também ele combate esse tipo de narrativa que é produzida, né, dentro desse campo da cultura, e o quanto que ele é importante para desfazer, né, essas leituras e essas narrativas. É uma reprodução do existente, né? É uma administração do existente, você não muda nada. Você se enquadra e reproduz, né? O que é muito triste. Na manutenção daquilo, né? Exatamente. Você colabora com aquele sistema que te oprime muitas vezes, né? Que você tem consciência, porque tem que ter consciência de que não é democrático, não é justo, né? Não acontece em torno de um bem viver, de um bem-estar, de uma sociedade mais equânime, mais equilibrada, né, em termos de diferenças e desigualdades sociais. E aí eu acho que quando a gente está falando da gestão cultural, quando a gente está falando de mulheres ocupando esse lugar, a gente está falando necessariamente de... Eita, me perdi agora. Deixa eu fazer um comentário, então. Porque a gente fala isso, algo que tem me impressionado muito na universidade, positivamente, são as turmas. Né? Eu acho que tem muita gente bacana, né? Eu que sou mais antiga que você, percebo essa mudança muito radical. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive, por exemplo, o questionamento das cotas nos concursos docentes. Né? Isso, para mim, é muito assustador. Isso é uma clara demonstração de quanto a gente vive essa guerra. Quando que, depois de 2012 para cá, quando foram criadas as cotas, você vai imaginar que no mundo de hoje, entendeu? As pessoas não conseguem aceitar aquele que é o exemplo maior e o marco das políticas afirmativas no Brasil, que são as cotas universitárias. Então, o meu pessimismo, eu sou péssima.
Não, eu acho que eu sou atenta, viu? Mas vou encerrar aqui, que eu... a palavra lembrou. Não perdi o fio da meada. Então vamos caminhando para o fim, né? Lembrando que realmente é muito necessário que a gente desestabilize as bases, que a gente se aproxime e ocupe as brechas e acredite no impossível mesmo. Vamos começar a fazer o impossível através de um ativismo, né? Lembrei o que ia falar. Você pegou aí na palavra certa. Ia falar desse lugar da neutralidade. Né? Gica trouxe a palavra do ativismo, da militância. E aí eu queria dizer que quando a gente está falando desse lugar, como somos essas pessoas, quando nos reconhecemos nos corpos que nós temos, eu acho que não existe uma possibilidade de não ser ativista Sim. nessa posição. Não é uma escolha. Quer No final das dizer, contas. existe aquela pessoa que tá lá na penumbra e que não se reconhece, que se esconde o tempo inteiro, ela acaba não ocupando um lugar de ativista, né? Ela acaba ocupando o lugar da neutralidade, que não é É um neutra. ativismo, eu diria. Não existe enquanto idealismo, enquanto o que a gente deseja, né? Sim, Deseja que não exista Sim. essa possibilidade, porque É isso. no nosso pensamento não cabe a neutralidade. Exatamente. Exato, é. A neutralidade, no final das contas, ela vai estar ao Corrobora. serviço, Ela está a serviço. né? Ela não está não construindo algo, ela Ela está construindo ela algo. está construindo. Ela corrobora com o status quo Exatamente. e não permite a transformação que a gente pensa que é o objetivo também da gestão cultural. Exatamente. A gente precisa retomar um pouco desse lugar ativista, assim, né? Porque, querendo ou não, determinados mecanismos que a gente tem para divulgar nossos trabalhos conduzem a gente a certos silenciamentos, né? Então, acho que a gente está aqui hoje fazendo toda essa conversa e aprendendo tanto com vocês. É crucial para que as pessoas que estão lá do outro lado reflitam também sobre a prática cultural, a prática da artista, né? Então, eu queria agradecer vocês por estarem aqui com a Obrigada. gente hoje. É ótimo. A gente vai encerrando por aqui, mas para você que tá aí do outro lado, tem mais episódios ainda do Lesbos Videocast. Fica aqui, segue a gente nas redes, estamos Lesbos Videocast no Instagram, YouTube, Spotify e Deezer. E é isso, a gente fica por aqui. Ajuda a gente a fazer ativismo, compartilha com a galera, com as amigas, com todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falei.